Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre circunferência trigonométrica e a primeira coisa que a gente vai ver são algumas das regrinhas sobre a circunferência trigonométrica. Aqui a gente já tem as regras, mas eu acho que para começar explicando é mais fácil começar explicando por baixo. Então vamos lá. Essa última regra que tá aparecendo aqui é sobre o centro da circunferência estar na origem do plano cartesiano. O que isso significa? Bom, a gente já teve uma outra videoaula que a gente citou o plano cartesiano e é esse negócio sobre o eixo X, eixo Y, e era quando a gente tava fazendo os gráficos. Então o que dá a entender essa regra? Bom, o centro da circunferência vai estar no ponto 00 desse plano, ou seja, na origem dele. Essa segunda regra fala sobre o raio da circunferência ser sempre 1. E primeiro de tudo, o que é raio? Bom, o raio é a distância do ponto central até qualquer ponto dessa circunferência. Então a gente tem que esse valor sempre vai ser 1. E a última regrinha é sobre esses 4 quadrantes. O que isso significa? Aqui no desenho a gente pode ver que a gente tem esse primeiro Q, segundo Q, terceiro Q, e isso são os quadrantes. E como que a gente dividiu eles? Bom, a gente pegou ali na circunferência e a gente dividiu no ponto de 0 graus, ali em cima 90 graus, depois 180 graus, 270 graus e 360 graus. E a gente dividiu em 4 partes, certo? Então, ali, o primeiro quadrante é na parte superior direita, o segundo quadrante na parte superior esquerda, o terceiro quadrante é na parte inferior esquerda e o quarto quadrante na parte inferior direita. E outra coisa sobre esses 4 quadrantes são que eles sempre vão estar em sentido anti-horário. Então, assim, não importa em qual circunferência você está vendo, sempre vai estar nessa posição esses quadrantes. Agora que a gente já entendeu sobre a circunferência trigonométrica, a gente vai entender um pouquinho sobre ângulos côngruos. E o que são esses ângulos? Bom, ângulos côngruos são ângulos que possuem a mesma posição, porém em voltas diferentes. E se você não está entendendo ainda, tudo bem que eu vou fazer alguns exercícios e acho que vai ficar um pouco mais claro. E aí agora a gente tem uma formulinha que eu vou explicar para vocês. A gente tem essa formulinha e eu vou explicar ela. Então, ó, esse A aí, na verdade, é o ângulo alfa, que vai ser o ângulo, provavelmente, que o exercício vai estar, falando. Então, ó, A, ângulo alfa. E esse K é o número de voltas completas. Então, assim, se você não estiver entendendo ainda também a fórmula, tá tudo bem, porque lá pra frente, acho que o último exercício que eu vou fazer é sobre essa fórmula, então acho que vai ficar um pouco mais claro. Nesse resumo, a gente também tem a fórmula em radiano, mas neste vídeo eu não vou usar essa fórmula, porque eu vou trabalhar só com grau, porque às vezes, para quem ainda não pegou direito sobre a fórmula, ou sobre ângulos côngruos, talvez fique um pouco complicado em radiano, então eu vou deixar para gravar um vídeo um pouco mais para frente sobre. Nessa tela aqui, a gente tem um exemplo de como aplicar a fórmula, mas durante o vídeo eu vou fazer ainda uns outros exercícios que a gente não vai precisar da fórmula, mas vamos entender esse exercício. Aqui nesse exercício a gente tem uma circunferência e a gente tem ali um ângulo de 30 graus. E depois de todas essas voltas que foram dadas, a gente tem no total 3 voltas completas e pelo exercício a gente tem que identificar qual é esse ângulo aqui, o último ângulo. Então a gente vai identificar um ângulo côngruo ao ângulo de 30 graus, só que na terceira volta. Então vamos ver usando a fórmula. A primeira coisa que a gente vai identificar é o ângulo alfa, que é o que o exercício está dando, então 30 graus. Depois, a gente vai identificar a quantidade de voltas. A gente pode observar aqui que são 3 voltas. Então, vamos aplicar na fórmula. Então, a gente colocou 30 graus mais 3 vezes 360 vai ser o valor desse ângulo na terceira volta. Então, a gente fez ali 3 vezes 360, dá 1080, mais 30, que vai dar 1110. Então, a gente sabe que um ângulo côngruo ao ângulo de 30 graus é o ângulo de 1110 graus, só que na terceira volta. Então, assim, o ângulo de 30 graus é na primeira volta e o ângulo de 1110 graus é na terceira volta. Mas ainda assim, eles são ângulos côngruos porque eles estão na mesma posição em voltas diferentes. Agora a gente vai fazer um exemplo descobrindo o ângulo côngruo. E como que a gente vai descobrir isso? Aqui no exemplo a gente tem o 1690 e nesse exercício a gente vai descobrir qual é o ângulo côngruo desse ângulo, 1690, na primeira volta. Ou seja, um ângulo que está na mesma posição que 1690 na primeira volta, ou seja, entre o ângulo 0 graus e o 360 graus. Então, como que a gente vai começar fazendo isso? Então, o que a gente vai começar fazendo é dividir 1690 por 360, porque aí a gente vai conseguir descobrir quantas voltas completas a gente vai dar nessa circunferência para chegar até o 1690. Então, o que a gente vai fazer?
1.690 dividido por 360. E nessa primeira parte aqui da divisão, a gente precisa achar um número inteiro. Então, aqui nessa divisão ia dar 4, alguma coisa. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai pôr só o 4, que é 360 vezes 4 dá 1.440. Então, a gente vai pôr o 4 aqui. E o valor que sobrar, que no caso vai ser 1.690 menos 1.440, a gente vai subtrair, que vai dar 250. Então, o que a gente descobriu? Deu 4 voltas completas, e o que sobrou é o ângulo. Acho que deu pra entender, né? Quem ainda não entendeu, eu vou tentar explicar de novo. Aqui, o valor que a gente vai descobrir aqui sempre tem que ser inteiro, porque é a quantidade de voltas completas. Ou seja, quantas vezes a gente vai dar volta aqui na circunferência completas. Então, vai chegar até aqui 4 voltas. E a gente vai somar, a gente vai dar mais uma volta assim na circunferência, mas ela não vai ser completa. Vai ser até chegar no ângulo de 250, que é o valor que sobrou aqui. E depois vou fazer um exemplo com um outro número pra ver se quem não entendeu consegue entender um pouco melhor. Mas para quem já entendeu, vamos montar aqui como que a gente achou este ângulo. A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar onde esse ângulo 250 fica nessa circunferência. Como é um valor positivo, a gente vai, então, seguir normal. Então, o 0 aqui, 90 aqui, 180 aqui, 270 aqui e 360 aqui junto com o 0. Ou seja, 0 e 360 são ângulos côngruos. E como que a gente vai identificar onde está esse 250? Bom, é só contar normal, né? 250 tá antes de 270. Então, a gente sabe... E ele é maior que 180. Então, a gente sabe que esse ângulo aqui vai estar por aqui. Então, como a gente vai estar fazendo só um exercício mais ou menos assim, a gente não precisa usar uma medida certinha. A gente pode ver mais ou menos assim por olho. Então, tá mais perto do 270 do que do 180. Então, vamos supor que o ângulo esteja mais ou menos aqui. Assim, não ficou totalmente reto, mas deu pra entender, né? Então, esse aqui é o ângulo de 250 graus, né? Na primeira volta. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente descobriu que são 4 voltas completas? A gente vai dar 4 voltas completas. Então, vamos ver assim, ó. Nessa divisão aqui, a gente tem 2 itens que a gente precisa colocar aqui. O 250, que a gente já colocou aqui, e o 4, que são as 4 voltas completas. Como a gente já colocou 250, a gente só precisa dar mais as 4 voltas completas. Então, a gente vai começar a volta daqui, ó. Esse aqui é o ângulo, né? Então, a gente vem e aí a gente faz assim, ó. Demos uma volta completa, porque parou aqui de novo. Aí, 2, 3 e a última, 4. Tá um pouco torto, mas o que vale é a intenção, né? Então, a gente sabe que esse ponto aqui é o ângulo de 1.690 graus. E eles estão na mesma posição, só que o 250 é o primeiro ângulo e o 1.690 é depois de 4 voltas. Então, eles são, sim, ângulos côngruos. Eu fiz um exemplo menor aqui para poder explicar para vocês um outro jeito que a gente podia ter chegado nesse mesmo resultado aqui. A gente fez aqui eliminando primeiro 250, mas nesse exemplo aqui eu vou fazer eliminando primeiro 4. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar 4 voltas completas. Então, vamos começar aqui no 0. Então, a gente vai dar, ó, uma volta completa, 2, 3 e 4 voltas completas. A gente parou aqui, ó, a gente deu 4 voltas do 0 até o 360. Então, a gente eliminou o 4. Mas a gente ainda tem o 250. Esse aqui que eu fiz o X é porque a gente estava usando aqui, mas ainda falta 250. Então, a gente vai andar até o 250 mais um pouquinho. Então, a gente deu 4 voltas completas e vai andar, ó. Passou pelo 90, passou pelo 180 e mais ou menos aqui o 250. E, novamente, venho pedir desculpa porque tá muito torto, mas eu acho que pela explicação deu pra entender o que é. Então, a gente deu as 4 voltas completas primeiro e depois acrescentou 250. E aí, a gente faz aqui, ó. Aqui é o ângulo de 250, né? Esse primeiro ângulo aqui é o de 250 e esse último aqui é o de 1.690. Então, aqui, ó, primeiro ângulo, a gente tem o 250 e a gente também tem o 1.690. E os dois no mesmo ponto, na mesma posição. Só que o 250 é na primeira volta, tá vendo aqui, ó? Na primeira volta é o 250. E aqui, depois da 4ª volta, começando uma 5ª volta, é o 1.690.
Nesse segundo exercício, o que a gente vai fazer? A gente tem dois ângulos e a gente vai ver se eles são côngruos. Então, a gente tem o ângulo de 1490 graus e o ângulo de menos 1030 graus. E a gente vai descobrir se eles são côngruos. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os ângulos nessa circunferência. Então, aqui, vamos começar com 1490, que a gente já sabe que a gente vai começar aqui, ó, 0 graus. Aqui a gente tem 90 graus. Aqui a gente tem 180 graus, 270 graus, e aqui, côngruo ao de 0 graus, a gente tem o de 360 graus, formando uma volta completa. Agora, a gente vai colocar os ângulos nessa circunferência aqui, que a gente vai usar para representar um ângulo negativo. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de colocar 0, 90, 180, a gente vai começar com o 0 aqui, normal. Então, 0 graus aqui. Só que ao invés de ir pra cima aqui no sentido anti-horário, a gente vai começar a ir no sentido horário. Então, 90 graus vai estar aqui, só que na verdade, né, menos 90 graus. Aqui é menos 180 graus. Aqui, menos 270 graus. E aqui, menos 360 graus. E 0, né, é um valor nulo, então não tem como ser positivo ou negativo, ele vai permanecer 0 normal. Agora que a gente já colocou as posições aqui, né, os graus, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali no primeiro exercício. A gente vai dividir por 360 pra gente descobrir qual o primeiro ângulo, assim, na primeira volta, qual é o valor do ângulo. Então, vamos começar pelo 1490. Então, vamos começar aqui dividindo 1490 por 360. A gente vai ter aqui o 4, lembrando que esse valor aqui nunca vai ser quebrado, o valor que tá aqui sempre tem que ser inteiro. E aí, a gente vai ter 1440 e aqui, fazendo essa subtração, a gente tem 50. Então, o ângulo que é côngruo ao 1490 na primeira volta é 50 graus. Então, vamos identificar ele aqui nessa circunferência, vamos ver onde que ele fica. Isso é fácil, né? A gente sabe que 50 é menor que 90. E maior que 0, então a gente sabe que ele vai estar nessa parte aqui. E, assim, pela lógica, ele vai estar mais ou menos aqui, assim, né? Então, esse aqui é o ângulo de 50 graus. Agora, a gente vai fazer o de menos 1030. E a gente sabe que uma divisão, a gente, né, vai dividir menos 1030 por 360. A gente sabe que divisão de negativo com positivo dá negativo. Então, o valor já vai dar negativo, vai ser um ângulo negativo. Só que vamos ignorar o sinal por enquanto para a gente poder fazer essa divisão. Então, ó, 1030 dividido por 360. Aqui vai dar 2, que é 720, e subtraindo aqui a gente tem 310, né? Fazendo essa subtração, dá 310. Ou seja, a gente não pode esquecer do sinal, aqui vai dar um ângulo de menos 310. E agora vamos identificar ele aqui. Como é um ângulo negativo, a gente já colocou aqui as posições desses ângulos negativos, a gente vai fazer a mesma lógica que a gente fez ali. Então, ó, menos 310, passa pelo menos 90, passa pelo menos 180, passa pelo menos 270, e ele vai estar nessa posição aqui, mas ele vai estar mais ou menos aqui. Então, esse ângulo aqui, né, é o ângulo de menos 310 graus. Agora que a gente já identificou tudo certinho aqui, a gente vai poder ver se eles são ângulos côngruos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dois ângulos que a gente descobriu aqui na primeira volta e, assim, ó, observando pelo desenho, quando você faz o desenho certo, identifica no lugar certo, eu não usei nenhum instrumento, assim, exato, mas eu identifiquei certo, então a gente pode ver que eles estão em posições muito parecidas, né? Mas agora a gente vai fazer uma continha bem simples, que é assim, uma conta mais só pra você ter certeza, porque isso aí dá pra ir pela lógica. Que conta que a gente vai fazer? Por enquanto, vamos ignorar esse sinal de negativo aqui e vamos só pensar numa circunferência. Uma circunferência completa é de 360 graus. Então, assim, ó, aqui a gente já tem 310 graus. Quanto falta pra chegar no 360? Bom, é uma conta muito simples, mas vamos fazer, né? 360 menos 310. 0, aqui tira 1 de 6 dá 5 e aqui 0. Ou seja, 50 graus. Então, de 310 para 360, faltam 50 graus. E, nossa, quanto que a gente tem aqui? 50 graus. E de 50 graus para 360, falta quanto? Bom, se a gente pegar 360 e subtrair 50, a gente tem aqui, ó, subtrai
1 e aqui 3. Bom, 310. Então, a gente pode ver que o que falta aqui para chegar em 360 é 50, e o que falta aqui para chegar em 360 é 310. Então, eles estão na mesma posição, certo? Se um é o que falta para completar o outro, porque, assim, se fosse um ângulo 310 positivo, ele não estaria aqui, né? Ele estaria por aqui, mais ou menos. Então, obviamente, ele não seria côngruo. Só que como ele é negativo, a gente consegue ver que ele fica na mesma posição, porque ele deu uma volta ao contrário. Então, depois de fazer todas essas contas, identificar aqui nas duas circunferências, a gente pode dizer que sim, 1490 graus e menos 1030 graus são ângulos côngruos. É um exercício para a gente identificar em qual quadrante que está o ângulo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro exercício. A gente vai dividir por 360 para ver quantas voltas ele vai dar e descobrir em qual quadrante ele vai ficar. Isso sobre quadrantes está na parte da explicação, que é no começo do vídeo. Mas eu vou falar aqui de novo para quem ainda não pegou. O primeiro quadrante é esse aqui, o segundo quadrante é esse aqui, o terceiro quadrante é esse aqui, e o quarto quadrante é esse aqui. Sempre desta forma. Então, a gente pode observar ali que tem um ângulo negativo. Mas ainda assim, o primeiro quadrante vai ser esse aqui, o segundo vai ser esse, o terceiro vai ser esse e o quarto vai ser esse. Sempre indo, dando uma volta em sentido anti-horário. Agora a gente vai fazer a divisão para descobrir as voltas e tal. Então, a gente vai dividir menos 1640 por 360. Vamos fazer igual no exercício anterior, vamos ignorar o menos aqui, porque a gente sabe que vai dar negativo. Então, a gente adiciona o sinal depois, senão a gente vai acabar se confundindo nessa divisão. Então, vamos lá. 1640 dividido por 360, aqui a gente vai ter 4, lembrando que esse número é sempre inteiro, e a gente vai ter o 4, que vai dar 1440, fazendo essa subtração a gente tem 200, então a gente vai ter 4 voltas completas e 200 graus. Agora vamos colocar aqui na circunferência para a gente descobrir em qual quadrante que tá, que é o que o exercício pede. Só que assim, a gente pode dar as 4 voltas completas e ir mais os 200, mas precisa disso? Não. O que a gente descobriu fazendo essa conta? A gente descobriu que o ângulo de menos 1640 graus está na mesma posição que o ângulo de menos 200 graus. Foi o que a gente descobriu fazendo essa conta aqui. Então, a gente precisa das as 4 voltas completas? Não, a gente pode só andar até o ângulo de menos 200 graus. Por quê, se você não tem dúvida nisso? Ângulos côngruos, como a gente falou lá no começo do vídeo, são ângulos que estão na mesma posição em voltas diferentes. Então, esses dois ângulos, eles estão na mesma posição. Então, o quadrante desse aqui é o mesmo quadrante desse aqui, porque eles estão na mesma posição. Então, a gente só precisa descobrir onde está o menos 200 graus. Então, vamos ver onde está, né? Vindo aqui do zero, a gente sabe que vai passar pelo menos 90 graus, vai passar pelo menos 180 graus, mas não vai passar pelo menos 270. Então, ele tá neste quadrante aqui. Aí, a gente já descobriu o que o exercício quer. Se esse é o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto, a gente sabe que ele tá aqui. Então, a resposta desta parte do exercício é que ele tá no segundo quadrante. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá e a gente vai dividir, então, 2630 por 360, aqui a gente vai ter 7, e 7 vezes 360 dá 2.520. Então, 2.520, a gente subtrai aqui, a gente vai ter 110, que é o que sobrou aqui. Então, a gente sabe que vão dar 7 voltas completas e mais o ângulo de 110 graus. Então, vamos colocar aqui. Então, a gente vem aqui, ó, 0 passa pelos 90, passa pelos 180? Não, porque 110 é menor. Então, ele vai estar mais ou menos por aqui, mas ainda assim é o segundo quadrante. E agora, a última coisa do vídeo, a gente vai fazer um exercício usando essa fórmula. E como que a gente vai usar essa fórmula? Vamos supor que um exercício esteja pedindo para a gente identificar o ângulo côngruo ao ângulo de 50 graus, mas na 7ª volta. Então, o que a gente vai ter que identificar? Bom, alfa, que é a primeira coisa, esse primeiro símbolo aqui parece um A, mas é o alfa, ele é o ângulo. Então, o exercício falou que é o ângulo de 50 graus. Então, a gente vai colocar aqui 50 graus. Mais K.
O que é o K? A quantidade de voltas. Então, ele falou na sétima volta, a gente vai ter aqui. Então, sétima volta vezes 360. Então, agora a gente resolve isso aqui para saber qual é o ângulo côngruo de 50 graus na sétima volta. Agora é só a gente resolver normal. A gente mantém o 50 aqui, porque a gente começa fazendo multiplicação. Então, a gente vai somar quanto que é 7 vezes 360. A gente sabe que é 2.520 graus. A gente vai somar aqui, o que vai dar 2.570 graus. Então, o que a gente tem com esse exercício? A gente sabe que 50 graus e 2.570 graus são ângulos côngruos, só que 50 graus é a primeira volta e 2.570 graus é depois de 7 voltas. Foi esse o vídeo, espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido essa parte do conteúdo, e eu peço perdão pelo tamanho do vídeo, mas é porque geralmente eu resolvo 1 ou 2 exercícios, e dessa vez eu resolvi uns 5, então por isso que tá grande. Mas eu vou disponibilizar as fotos que eu usei lá no Instagram, e se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode me chamar lá, ou colocar aqui nos comentários, e é isso.